Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa catequese da primeira parte do Creio em Deus Pai. Então, só para a gente relembrar, o que diz na primeira parte do Creio é: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E no creio do símbolo niceno constantinopolitano, é creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então agora nós vamos falar das criações que dizem aqui invisíveis. Então quando a gente fala da realidade invisível, né, nós estamos falando de uma realidade específica, de criaturas criadas por Deus. Na nossa fé, nós acreditamos nos anjos, tá? E os anjos, se você pegar aqui o catecismo de São Pio X, ele tem uma introdução sobre a aparição de anjos. Então, aqui na página, aqui no que eu tenho, na versão que eu tenho, na página 23, tem um trechinho do Antigo Testamento, da história de Tobias, da aparição do anjo Rafael, tá? E aqui ele diz, né, o próprio anjo Rafael se revela a Tobias. Eu não vou ler todo para a gente não se alongar, tá? Mas se você tiver curiosidade, está em Tobias, capítulo 12, versículo 11 ao 20, tá bom? Nós também temos relatos em outras passagens, né, de anjos na Bíblia. Inclusive, quem foi que anunciou, né, a Nossa Senhora, a Maria, sobre a concepção de Jesus pelo Espírito Santo, foi o arcanjo Gabriel, né? Sobre a gestação, né? Que ela seria a mãe do Senhor. Quem foi levar a mensagem à Nossa Senhora foi o arcanjo Gabriel. Então, nós cremos que Deus foi o criador de todas as coisas que nós podemos ver e não podemos ver as invisíveis. Então, nesse elenco das invisíveis, existem os anjos. E aí, os anjos são as criaturas mais nobres que Deus criou, tá? E eles são criaturas puramente espirituais. Eles são mais inteligentes e puramente espirituais. Deus criou os anjos para que ele seja honrado e servido, e para torná-lo eternamente felizes. Então, os anjos já podem contemplar a Deus desde a sua criação. Como elas são criaturas espirituais, elas estão junto a Deus desde o início, desde o princípio e sempre, tá? E aí a gente se pergunta, né? Que forma teriam os anjos? Os anjos, eles têm, a gente costuma ver em pinturas, em ilustrações, formas até infantilizadas dos anjos, né? Bem sensíveis, infantilizadas. Mas a gente vê, segundo as escrituras, que os anjos são criaturas muito fortes, né? Eles são puros de espírito, mas são fortes. E eles não precisam estar unidos a qualquer tipo de corpo, né? E muitas vezes a gente vê representado eles de forma tão sensível para que ajude a nossa imaginação a pensar, né, nesses anjos, na pureza dos anjos. E que assim muitas vezes foi que apareceram aos homens, né? Então pode ser que muitas pessoas, né, que tenham visão de anjos e tal, viram dessa forma e por isso o pintaram dessa forma, né? E todos os anjos, aí vem a questão, por que nós estamos falando de criaturas invisíveis? Porque nós vamos falar agora de uma questão que eu sempre falo que pouco se fala, dependendo do meio que você convive, mesmo dentro da Igreja Católica, a forma que o padre conduz a catequese dele, muitas vezes se fala pouco dessa questão. Por quê? Porque ali começa uma questão sobre o mal. Porque
os anjos, nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. Então, nem todos os anjos quiseram, né, ser obedientes a Deus. Nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus, mas muitos deles, por soberba, pretenderam ser iguais a ele, independentes do seu poder. E por este pecado eles foram desterrados para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Qual que é o nome desse anjo? É o que nós chamamos desses anjos, né? Esses anjos que foram rebeldes, desobedientes, não quiseram ficar ao lado de Deus, que foram levados para esse local chamado inferno, são chamados de demônios, né? E eles foram excluídos do paraíso. E o líder deles, que seria o anjo que liderou essa rebelião, essa desobediência a Deus, nós chamamos de Lúcifer, Satanás. Então, gente, por que a gente está falando disso? Porque a gente precisa saber que o mal existe, tá? Existe uma realidade espiritual do mal, das coisas ruins. E aqui no Catecismo de São Pio X tem a pergunta, né? Mas os demônios, esses anjos decaídos, podem fazer algum mal a gente? A resposta é sim. Os demônios podem fazer-nos muito mal, à alma e ao corpo. Se Deus lhe der permissão, sobretudo tentando-nos a pecar. Essa é uma parte sensível, né? Deus dá permissão para que eles possam nos tentar? Sim. Deus pode dar permissão aos anjos maus, né, que são os demônios, para que possam nos tentar. Se a gente vê em algumas passagens da Bíblia, a gente vê que sim, existe a permissão da tentação. E por que eles nos tentam? Eu vou ler aqui, tá, a parte do catecismo para ser bem objetivo. Por que os demônios nos tentam? Os demônios nos tentam pela inveja que tem de nós, o que lhe faz desejar a nossa condenação eterna, e por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. Tá? Os anjos, por sua inteligência e sua sabedoria, eles foram banidos para o inferno, eles não têm segunda chance. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e pelo amor de Deus, por esse imenso amor. E nós temos todos os dias a chance de andar no caminho de Deus, de se arrepender de nossos pecados, das nossas ações e voltar a se unir a Deus todo o santo dia. E Deus nos reservou, nos deu essa graça, né? Então, é um dos motivos do ódio, né, dos demônios a nós. E por que Deus permite as tentações? Essa é uma grande pergunta. Muitas pessoas se questionam, mas por que comigo, Deus? Por que eu tenho que ser provado? Normalmente, na tentação, é quando nós somos provados na fé. Vou ler aqui para vocês. Deus permite as tentações para que nós, vencendo-as com sua graça, a gente vem, fixa, gente. Nós vencemos as tentações através da graça de Deus. Não é por apenas por vontade, por pura força de vontade, pela vontade humana, pela graça humana, porque eu sou forte, porque o demônio não me pega. Eu só consigo vencer as tentações, as provações com a graça de Deus. Então nós temos que ser humildes e ter essa noção. Se Deus é criador de tudo, se Deus sabe de tudo, tudo acontece por algum motivo, por Ele, pela vontade dEle, então eu vencer a minha tentação também eu preciso da graça. Eu preciso me submeter à graça de Deus. Então me tornar mais humilde e obediente à graça do Pai, para que assim seja feita a vontade dEle. Então, por que Deus permite as tentações? Ele permite as tentações, então, para que nós, vencendo-a com a sua graça, exercitemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Então, muito se fala hoje em dia das virtudes. As virtudes teologais, a fé, a caridade, o amor.
E tem as virtudes morais, as virtudes humanas. Tem uma listinha de virtudes humanas. Depois eu posso até partilhar com vocês um PDF, tá bom? Sobre um PDF sobre as virtudes. Me lembrem. Enfim. Então, se a gente não tem como exercitar essas virtudes, ou seja, ser melhor, né, evoluir nessa vida, não é a evolução dos espíritas, tá, gente? Evoluir quer dizer conquistar, melhorar nas virtudes, ser pessoas melhores, aumentar o nosso amor a Deus. Então, se a gente não tem essa oportunidade, a gente sempre vai ficar igual, sempre vai ficar na mesma. Então, por isso que quando você vê uma pessoa católica, religiosa, que fala que Deus tira de toda situação bem, até de uma doença terminal, de uma situação grave, de uma morte, de uma tragédia, de todo mal há um bem. Quando você vê alguém falando isso, às vezes pode passar na sua cabeça, nossa, aquela pessoa é fanática, religiosa. Não, mas peraí, isso aqui é a maior tragédia do mundo. Sim, a pessoa pode estar sofrendo, não pode estar, né, sentindo aquela dor. Mas ela tem aquela convicção de fé de que em todo mal, Deus tira um bem. Então, porque nós acreditamos que tudo foi feito por Ele. E não é para castigar, mas sim para nos levar aos céus, tá bom? Nos forjar, seria essa palavra. Você sabe o que é forja? Quando o mineral, né, que vai ser transformado em ouro, é o ouro, né? Em forma bruta, ele é feio, né? Ele só vai alcançar o brilho dele, a forma dele, só vai virar um anel bonito, um brinco bonito, um colar, só vai ter valor, de fato, um valor maior, né, do que vender apenas a pedra, quando ele é forjado. O ourives, ele coloca ele no fogo para ele ficar brilhante, bonito, para ele aumentar o seu valor, né? Então isso se chama forja. Então nós somos forjados pelas tentações e provações. E como que a gente vence as tentações, né? Barra provações? Elas são vencidas através da vigilância, da oração e da mortificação cristã. Então vamos lá. Como que nós vencemos as tentações? Não importa o tamanho delas, não importa se você está com uma doença extremamente grave e você tem um prognóstico que você tem poucos dias, poucos meses de vida, ou se você é uma pessoa super jovem, não tem doença nenhuma, ou se você está vivendo um luto, se você está vivendo a depressão, uma doença grave, não importa o que você esteja vivendo, a gente tem que procurar viver essas três coisas para poder viver aquele momento de forma unida, de forma digna, né? De forma cristã, mantendo a nossa fé. Então a gente tem que ser vigilante, né? Então a gente precisa da vigilância. A gente tem que estar sempre em oração, em contato com Deus, na conversa com Deus. E eu não estou falando porque a gente está falando para Deus, Deus, você me faz um milagre. Não é só isso, não. É conversa, é intimidade, é reflexão. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós estamos em oração. Quando a gente conversa com Deus, conta o nosso dia, nós estamos em oração. Quando a gente reza um terço, nós estamos em oração. Quando a gente se põe a fazer algo por amor a Deus, por exemplo, a cuidar do próximo por amor a Deus, também estamos em oração, tá? São vários tipos que nós podemos ter de oração juntas, em conjunto se forma uma vida de oração. A mortificação cristã e a mortificação cristã são os três pilares para vencer as tentações. Então, a mortificação é quando você, por livre e espontânea vontade, como que eu poderia explicar? Vive pequenos desconfortos, né? Pequenos desconfortos. Coisa, tanto desde uma meta de algo que você precisa fazer, por exemplo, eu posso acordar às 7 horas da manhã, mas eu vou acordar 5 horas da manhã, porque 5, não sei, 6, mais cedo, vou acordar mais cedo para dar tempo de eu ler o evangelho de manhã. É um exemplo. É uma prática de oração e também, de certa forma, mortificação, porque você vai falar, não, eu posso acordar a tal hora, mas eu vou acordar mais cedo
para eu me fortalecer, né? Para eu me mortificar. Vai ser como se fosse uma penitência, mas é algo que você entrega, sabe? Eu gosto muito de comer tal coisa e eu como exageradamente, não, eu só vou comer aos domingos, um exemplo. Por exemplo, alguma coisa que você bebe, algo que te deixa muito confortável. Então, você pode fazer uma mortificação de coisas pequenininhas. Por exemplo, eu não gosto, por exemplo, de comer brócolis, mas eu sei que isso é bom para minha saúde e eu vou fazer, né? Eu vou fazer esse esforço, eu vou comer esse brócolis, mas eu vou para me mortificar, porque eu não gosto, não é a coisa que eu mais gosto de comer. Eu suporto, mas não é o que eu mais gosto de comer, mas eu vou comer. E aí eu tô dando alguns exemplos meio bobos, meio básicos, mas tem exemplos muito mais fortes, né? Se a gente começa a ver a vida dos santos, tem mortificações bem pesadas que os santos faziam. Porque para eles as leves já não ajudavam tanto, eles precisavam de mortificações mais pesadas, mais fortes, para eles poderem conseguir encarar a missão, vencer as tentações, porque não sei se vocês já ouviram essa frase, mas sabe aquela frase, quanto mais eu rezo, mais problema me aparece? É popular, né, de certa forma, mas tem um fundo de verdade. Quanto mais a gente busca a santidade, mais a conformidade à vontade de Deus, quanto mais a gente quer seguir esse caminho de forma mais reta, mais dificuldades nós encontramos para isso, que é o que nós chamamos de tentações, de provações, tá? Então, essa realidade espiritual existe. Só que isso não quer dizer que a gente vai colocar tudo na nossa vida culpa. É culpa do demônio, culpa de um anjo aí caído que está me tentando. Não, gente, não é isso que eu quero dizer para vocês. Quer dizer que essa realidade existe. Mas tem uma gama de coisas que é por nossa conta. E que nós precisamos lutar, né? E estar ali junto, unidos a Deus, vigilantes, em oração, se mortificando para ter fortaleza para enfrentar aquilo. A mortificação serve exatamente para isso, para aumentar a nossa fortaleza. Então, eu já falei, né? Eu trabalho como nutricionista e nos atendimentos eu encontro muito essa questão da falta de fortaleza. Sabe quando alguém fala assim, é meio pejorativo, gente, mas eu vou dar um testemunho de coisas que eu vejo com frequência. Alguém fala assim, a pessoa precisa de força de vontade para perder peso. Ou força de vontade para ela melhorar a alimentação e tratar o diabetes dela. Ela não tem força de vontade. De certa forma, está ligado um pouco à questão da mortificação, ou seja, a falta de fortaleza. Porque muitas vezes a gente não quer sofrer incômodos, né? A gente não quer sofrer incômodo algum. E aí, quando a gente precisa fazer uma restrição, fazer algo que vai contra a nossa vontade, tomar um medicamento, muitas vezes a gente começa ali naquela resistência, né? Porque a gente não está habituado a ter incômodo, não está habituado a sofrimento. Mas isso é normal do ser humano. A gente sempre vai procurar o melhor, o prazer e menos sofrimento. Então, agora, próximo item. Como são chamados os anjos que permaneceram fiéis a Deus? Né? Agora que a gente falou do mal, vamos falar do bem. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus são chamados de anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. E esses que permaneceram fiéis a Deus, eles foram confirmados em graça e gozam para sempre da vista de Deus. Eles amam-no, né? Amam a Deus, bendizem a Deus e louvam a Deus eternamente. Deus, ele serve dos anjos como seus ministros, especialmente confia muito neles, o ofício de nossos guardiões e protetores. Então a gente vai falar de uma outra realidade espiritual, né? A gente falou dos anjos decaídos, que é o mal. E os anjos bons, eles são ministros de Deus e nós acreditamos na realidade espiritual dos anjos da guarda. Então nós devemos ter sim uma fiel devoção ao nosso anjo da guarda. Então devemos rezar a ele, honrá-lo, implorar seu auxílio, seguir as suas inspirações
e ser-lhe reconhecidos pela contínua assistência, ajuda que eles nos dão. E para quem não sabe a oração do Santo Anjo, existem várias orações ao Anjo da Guarda. Eu vou falar duas, uma que eu ensino para o meu filho, e eu faço também, que eu aprendi desde criança. São duas que a gente faz à noite antes de dormir. E eu falo que depois que nós somos pais e mães, nós damos muito valor ao Anjo da Guarda. A primeira oração é: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E a segunda que eu gosto de fazer muito é: Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare, nem de noite, nem de dia, até que me entregues nos braços da Virgem Maria. Então, essas duas orações são as que eu mais faço com as crianças, que é uma oração de devoção, e também eu faço, gosto de fazer antes, no início do meu dia e no final do dia, sempre lembrando do nosso anjinho da guarda. E agora a gente vai falar de uma outra realidade, de outra criação. A gente, aqui no Deus Pai Todo-Poderoso, a gente fala que ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Entre as coisas visíveis, além da terra, ele criou o homem, né? E aqui tem um trechinho da Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, versículo do 7 ao 23. Aqui fala sobre a criação do homem, né? E aí, a gente vai começar com as seguintes perguntas sobre o homem, sobre essa criação, né? Nós, criaturas de Deus. Qual é a criatura mais nobre que Deus criou sobre a Terra? Sim, somos nós, os homens. Quando fala homens, é a humanidade. Não é homem de sexo, gente, homem e mulher, né? De sexo biológico. Nós estamos falando de criaturas, de humanos. Então, a criatura mais nobre que Deus colocou na Terra, sim, é o ser humano. O homem é uma criatura racional, né? Essa parte nós sabemos. E como que é composto o homem? O homem é composto por alma e corpo. Então, eu, você, todos nós somos compostos de alma e corpo. De corpo e alma. A alma é a parte mais nobre, porque ela é substância espiritual, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer Deus e de o possuir eternamente. Então, quando a gente fala dessa questão de raciocínio, da oração, da mente, na linguagem cristã, no que nós acreditamos, isso se chama alma, tá? E essa alma, então, a gente fala que ela tem essa parte espiritual. Então, nós temos, né? Por isso que a gente fala, nós somos imagens e semelhanças de Deus. E essa alma que Deus coloca em cada um, ela possui inteligência e vontade. E nós temos essa capacidade que a gente fala do homem, o homem é capaz de Deus, ela só acontece devido à nossa alma, devido à nossa parte espiritual, que é a nossa alma. A gente consegue ver a alma? Não se pode ver, nem tocar a alma, porque é espírito. A alma humana morre com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal, tá? Gente, só para falar para vocês, é diferente do espiritismo, tá? Nós acreditamos que o nosso corpo morre, a nossa alma não morre, mas a nossa alma, de acordo com como foi nossa vida, a gente tem alguns destinos, né? A gente pode ir para o inferno, que é a realidade dos anjos decaídos, o purgatório e o céu. Quem está no purgatório está salvo e um dia vai chegar no céu. E para quem morreu em santidade plena, vai direto para o céu, tá? E rapidinho, deixa eu voltar aqui. E o homem, e aqui está falando se a alma humana e o corpo foi criados por Deus, mas nós somos livres? Sim, Deus nos fez livres nas nossas ações. E cada um de nós sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação ou deixar de fazê-la, ou fazer uma ao invés de outra. Isso é uma coisa muito importante, gente.
independente da cultura, lembra quando a gente falou Deus o homem é capaz de Deus lá no começo do catecismo? Independente da de um senso de responsabilidade, um senso de certo e de errado. E isso nos prova, nos mostra que a alma está em todos, que Deus infundiu a alma em todos, né? E assim, então vamos explicar um pouquinho sobre essa liberdade humana, né? Que Deus permite que nós sejamos livres, que a nossa alma, né, nossa mente, ela pense e nós, com o corpo, façamos as mais diferentes ações. Vamos pensar assim, se eu conto uma mentira, eu sinto que poderia deixar de contá-la. E eu fico em silêncio, né? Quando você pensa em contar uma mentira. Ou que poderia até mesmo falar de maneira diferente, dizendo a verdade. Ou seja, quando a gente vai fazer algo que a gente sabe que não é correto, a gente pensa em fazer algo que não é correto, alguma coisa. Ou a gente faz sabendo que não está certo, ou a gente acaba se podendo e não faz porque não está certo. Então você pode, às vezes você está numa conversa, você aumentou alguma coisa, você mudou, mentiu alguma coisa, mas você tem aquilo, você tem aquela consciência. Então ali na alma, na nossa alma, ela é dotada de inteligência e ela é a nossa consciência, né? E a gente fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e amar a Deus e de gozá-lo eternamente. Perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza do Senhor. Então, em tudo que a gente pode realizar, pensar da forma espiritual e racional, nós vemos traços de Deus. Deixa eu ver aqui. E aqui a gente fala um pouquinho dos primeiros pais, que são Adão e Eva. Então, falando da criação do homem. Aqui a gente vai falar de Adão e Eva. Lembra que a gente falou que a história de Adão e Eva é uma forma de contar sobre o pecado original. Então vamos pensar assim: Deus colocou Adão e Eva em estado de inocência e graça, santificante, mas eles logo caíram pelo estado de pecado. Então, quando o homem foi criado, ele foi criado na pureza, na santidade. Só que pelo homem ser livre e ele ter desobedecido, ele caiu nesse estado de pecado, tá? E, segundo as escrituras, além, né, dessa santidade, os primeiros pais, eles tinham essa graça, né, de serem santos, eles tinham a integridade, que é a perfeita sujeição dos sentidos à razão. Então, tudo que eles faziam através dos sentidos era pensado, era bem pensado. Então, os sentidos, quando a gente fala que os sentidos obedeciam à razão. Imortalidade, imunidade a todas as dores e misérias, e a ciência proporcionada ao seu estado. E aí o pecado, né? Se a gente for pensar, mas qual foi o pecado? Porque eles comeram maçã, só por isso foi uma desobediência tão pequenininha, né? Só pegou ali da árvore. Só que na verdade, toda a história é contada para a gente entender sobre o pecado da soberba e de grave desobediência, de você querer ser maior, mais do que Deus, entendeu? Então, por isso que fala da soberba, porque é muito grave nós sermos soberbos, é muito grave nós desobedecermos de forma dessa forma Deus. Então é grave, a desobediência é grave. E o castigo que eles tiveram foi perder o paraíso e perder tudo aquilo que eles tinham, tudo que eles gozavam. Ai, gente, tá mais ou menos aqui. E aí, a gente sempre se pergunta, mas aí, esse pecado foi só de Adão, né? E eu, né? Eu, Priscila. Isso quer dizer que todos os homens e mulheres, eles são sujeitos a esse pecado, tá? A gente chama de pecado original.
O pecado original, vou ler aqui para vocês, tá, gente? O pecado original transmite-se a todos os homens, porque havendo Deus conferido o gênero humano em Adão, a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão, em estado de rebelião contra Deus, destituída da graça divina e dos outros dons. Então, tudo o que Adão fez, né? Então, o que os primeiros pais, essa desobediência a Deus foi passando de geração em geração, tá? E todos nós nascemos com esse pecado original. E você pode ver que é só a gente observar uma criancinha, crianças pequenas, por mais puras que elas sejam, assim, de pensamentos maliciosos, que elas não articulem, né, o mal, elas ainda não consigam articular o mal, elas têm a tendência, né, a essa desobediência. E eu tenho um filho de 4 anos e uma filha de 10 meses, quase 11 meses. E a gente já consegue ver de 11 meses alguns traços. A gente já consegue ver no bebê, né? Tipo, filha, não pode pegar isso daí. Aí ela olha com aquela carinha bonitinha, não, faz assim com o dedinho, não, vai lá, pega e coloca na boca. Lógico que ela ainda não entende direito. E olhando para o mais velho, que já entende melhor, aí a gente vê mesmo aquele traço de rebeldia da desobediência humana, que todos nós nascemos assim, e que conforme com o tempo nós vamos aprendendo a moldá-la, né? Mas a gente vê como essa questão da desobediência, da soberba, já está em nós desde sempre. Nós nascemos com esse defeito, né? Esse pecado. E aí, gente, depois do pecado de Adão, o que acontece? Nós perdemos o paraíso. E aí a gente não poderia se salvar se Deus não tivesse tido misericórdia com a gente. E como se deu essa misericórdia de Deus, né? Vamos contando toda a história. Deus ofereceu o seu filho, né? Então a misericórdia oferecida por Deus para com o gênero humano foi a promessa imediata. Ele prometeu a Adão que um dia viria o Redentor divino, o Messias, enviá-lo depois do seu tempo para libertar os homens da escravidão, do demônio e do pecado. Então, essa soberba, essa desobediência fez o homem o quê? Escravo do demônio, escravo do pecado. E o Messias prometido, quem é? Como eu já falei, nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos ver agora na sequência do artigo do Credo. Eu vou gravar um outro vídeo para essa próxima parte do Credo. Tá bom, gente? Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.